irmãos? Então vamos avançar para a nossa segunda aula. Então, como eu apresentei a vocês na aula passada, este nosso módulo agora será o módulo de Tito e 2 Timóteo, ok? Então nós vamos ver Tito, 1º de 2 Timóteo, ao invés de ver 2 Timóteo antes de Tito, como aparece no cânon das Escrituras, por uma questão de semelhança de Tito com 1 Timóteo e também por uma questão cronológica. Tito foi escrito antes de 1 Timóteo, ok? E também nós vamos chamar essa nossa matéria da parte 2 das epístolas pastorais, ok? Então, vamos chamar a nossa matéria de Pastorais 2, certo? Visto que 1 Timóteo constitui-se, então, na primeira parte da análise das epístolas pastorais. Como eu disse, então, a vocês também na aula passada, nós vamos começar agora a analisar o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, ok? E nessa primeira aula da nossa análise do livro de Tito, eu quero começar fazendo a introdução ao livro de Tito. Assim como a gente fez a 1 Timóteo, assim como a gente sempre faz em uma matéria de análise, nós vamos começar vendo a introdução ao livro de Tito, os aspectos introdutórios a este livro. E uma ressalva que eu sempre gosto de fazer antes de entrar na introdução ao livro, a qualquer livro da Bíblia, nessas nossas matérias de curso online, é que o meu propósito aqui não é interagir com a crítica ao texto bíblico, certo? Então, o meu propósito aqui não vai ser oferecer uma resposta para aqueles que criticam a autoria paulina, para aqueles que criticam a veracidade do que está sendo escrito ali, para aqueles que duvidam da data de escrita, que foi escrita no 3º século por um imitador do apóstolo Paulo. Então, esse tipo de crítica eu deixo para que você, se quiser aprofundar-se nas respostas, você procure os livros e comentários que foram indicados, ok? O meu propósito aqui é para a pregação, o meu propósito aqui é para o seu estudo teológico, o seu estudo pessoal, ok? Sendo assim, nós vamos ver as informações que você vai precisar para entender bem esta carta de Paulo a Tito. Então, essa a nossa intenção, essa a nossa intenção nessa aula. Dar a você as informações básicas para que você possa ler bem, com clareza, o livro de Tito, entendendo os textos contidos nessa carta dentro do seu contexto histórico, para que a gente possa então fazer as aplicações para a nossa época da maneira devida, ok? Então é isso. Vamos então agora para a nossa partezinha de slides, estudar a introdução ao livro de Tito. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos estudar, vamos partir para a nossa análise aqui da introdução ao livro de Tito. Então, inicialmente, certo, eu incluí aqui uma análise da literatura da carta de Paulo a Tito, mas nós já vimos isso na análise de 1 Timóteo, ok? Porém, eu incluí aqui, caso você não tenha visto ainda a análise de 1 Timóteo, você pode ver a questão da literatura do livro de Tito. Aqui, o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, é, portanto, uma epístola ou carta, certo? A epístola é uma correspondência entre duas partes. Geralmente, ela é sinônimo de carta. A única diferença é no aspecto formal, certo, da epístola e a carta ser algo mais pessoal. Então você nota que, no geral, as cartas paulinas são epístolas, elas têm um caráter formal, ok? As únicas cartas que possuem um elemento mais pessoal
são as cartas a pessoas, como é o caso de Filemon, Timóteo e Tito. Porém, ainda assim, você nota um certo aspecto formal. Por isso é que são chamadas de epístolas, as epístolas de Paulo. Porém, irmãos, hoje em dia, certo, nós chamamos tudo isso de carta. Na nossa língua, na dinâmica da língua portuguesa, carta é uma correspondência entre duas pessoas, quer seja formal ou informal. Por isso é que você pode deixar de maneira intercambiável o termo epístola e o termo carta. Agora, as cartas ou epístolas na época de Paulo, elas tinham um esquema padronizado, elas possuíam uma forma, assim como hoje. A gente aprende na escola que as cartas começam dando o nome do autor, a data, a cidade, uma saudação, o corpo, uma saudação final e o encerramento da carta. Assim também na época da Bíblia, também as cartas tinham seu modelo padronizado. E Gordon Fee, ele elabora e nos mostra o seguinte modelo. Primeiro vem o nome do escritor. Depois você tem o nome do endereçado, que é Tito. A saudação, que está escrito lá, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois você tem uma oração, como por exemplo, você nota na carta aos Filipenses, ao povo de Éfeso, certo? Então você tem uma oração, mas aqui o apóstolo Paulo não inclui a oração porque este era um fator variável. Na verdade, este era um elemento cristão, que os cristãos incluíam em suas cartas. Depois você tem o corpo, a saudação final e despedida. Então, basicamente, esse era o modelo. O que nós podemos perceber nessa carta de Paulo a Tito é que o apóstolo Paulo, então, claramente segue o modelo epistolar, o modelo de carta da sua época. Ainda quanto à literatura, Gordon Fee acrescenta que há uma coisa que todas as epístolas têm em comum, e é a coisa mais crucial a ser notada na sua leitura e interpretação. Todas são o que tecnicamente se chama de documentos ocasionais, isto é, surgido de uma ocasião específica, visando a mesma, e são do século I. Então aqui, irmãos, essa informação de Gordon Fee, ela é realmente muito importante. Por quê? Porque quando você lê uma carta entre duas pessoas, ou entre Paulo e a igreja, ou mesmo outros escritores, é extremamente importante que você saiba que uma carta, ela surge de uma ocasião. Uma carta, ela surge de uma situação. Especialmente, por isso Gordon Fee coloca aqui a questão de todas serem do século I, especialmente as cartas do Novo Testamento lidam com as dificuldades da igreja no século I. Então, isso é importante que você saiba. Por quê? Porque para que você entenda bem o que está sendo dito nestas cartas, você precisa entender bem as circunstâncias que ocasionaram a sua escrita. Então, vou dar um exemplo a vocês. Na última matéria de 1 Timóteo, vocês devem ter percebido o quanto a compreensão de que aquela carta foi escrita para combater, para prevenir, para resolver o problema dos falsos mestres e de sua influência dentro daquela igreja, como a compreensão disso lança luz sobre a interpretação de praticamente todos os textos da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, certo? Então é por isso que é nisso que você entende por que o apóstolo Paulo escolheu aquelas qualificações em 1 Timóteo 3. Por que o apóstolo Paulo
disse que queria que os homens orassem em favor de todas as pessoas. Por que o apóstolo Paulo disse que proibia que a mulher ensinasse na igreja? Por que o apóstolo Paulo disse que Timóteo não tomasse apenas água? Então, para que você entenda tudo isso daí, você precisa entender a ocasião, a situação vivencial de Timóteo e Paulo naquela época. Assim também com Tito e com todas as cartas do Novo Testamento, ok? Então é bem importante essa primeira aula para que você entenda a ocasião em que Tito surgiu e então a gente possa compreender bem o ensino de Paulo neste livro das Sagradas Escrituras. Então as epístolas de Paulo, elas serviam para comunicar ideias e estavam ligadas ao seu ministério pessoal, com o propósito de promover o crescimento espiritual das igrejas fundadas. A disposição das epístolas paulinas na sequência do Novo Testamento está de acordo com o tamanho de cada obra, começando da mais longa, Romanos, e encerrando-se na mais curta, que é Filemão. Isso é uma informação tirada do Dicionário Ilustrado da Bíblia, página 480. Isso aqui é para explicar, irmãos, por que Tito está onde está, certo? Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, a disposição é esta, não por uma questão de que se parecem, mas por uma questão de tamanho, certo? Nós aqui não vamos seguir esta ordem, a ordem de tamanho. Nós vamos seguir a ordem cronológica e de assunto. Então, 1 Timóteo e Tito têm um assunto muito mais parecido do que 2 Timóteo. Quanto às epístolas pastorais, a epístola de Timóteo e de Tito, certo? As epístolas de Paulo a Timóteo está localizada no grupo de epístolas chamadas de epístolas pastorais, junto com 2 Timóteo e Tito. Estas cartas foram dirigidas não para igrejas, como o resto das cartas paulinas, com exceção de Filemão, mas a pastores dessas igrejas, dando-lhes instruções em torno do exercício do ministério. Então, as epístolas pastorais, irmãos, recebem este nome por serem cartas endereçadas a pastores. A carta de Paulo a Filemão foi escrita a uma pessoa. Romanos, 1 Coríntios, 2 foi escrito a igrejas, ok? 1 e 2 Timóteo e Tito foram cartas escritas a pessoas. E estas pessoas eram pastores. Sendo assim, aquilo que é dito a eles em 1 e 2 Timóteo e Tito se aplica ou deve se aplicar ao ministério pastoral. Então, estes são os textos bíblicos, os escritos bíblicos mais instrutivos a respeito do ministério pastoral. São os textos bíblicos que os pastores mais precisam conhecer para o exercício do seu ministério pastoral. Então, são textos escritos para pastores, essencialmente para pastores. Obviamente que não unicamente, existem implicações para toda a igreja. Elas estão localizadas no final da vida de Paulo, ok? Especialmente 2 Timóteo. Então aqui você tem o apóstolo Paulo escrevendo para aqueles que iriam ficar com o seu bastão após a sua morte, que no caso são Timóteo e Tito, que nós sabemos foram os dois principais seguidores do apóstolo Paulo, também Lucas, também Epafrodito, certo? Mas Timóteo e Tito nós notamos que são aqueles a quem Paulo chama de verdadeiros filhos na fé. Então essas cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, elas se distinguem das anteriores que foram dirigidas para igrejas, ok? Como eu mencionei, elas são cartas escritas para pastores
o seu assunto então é o ministério pastoral. Essa é a grande relevância de nós estudarmos as epístolas pastorais, porque foram textos escritos para tratar de ministério pastoral, de como o Evangelho lança luz sobre o ministério pastoral. Então é preciso muita atenção, você que quer ser pastor, você que é pastor, ou você que simplesmente é um membro de uma igreja e por isso deseja entender mais a respeito do ministério do seu pastor, então se aprofunde nas epístolas pastorais, pois este é essencialmente o assunto tratado por estes livros. Agora vamos tentar então entender a ocasião em que Tito foi escrito. Tito, irmãos, não nos oferece informações sobre a data e local de escrita, certo? O mais provável é que Tito tenha sido escrito logo depois de Paulo escrever a primeira carta dele a Timóteo, certo? Por que nós sabemos, como é que nós sabemos disso? Nós sabemos que o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso e partiu para a Macedônia. Quando o apóstolo Paulo chegou na Macedônia, nós sabemos que ele escreveu para Timóteo para que ele tratasse daqueles problemas que nós vimos na última matéria, tratasse os problemas a respeito dos falsos mestres ali. Gordon Fee, ele diz o seguinte, que ao mesmo tempo que ele refletia na mesma situação na igreja de Creta, então ele escreveu também para Tito, para dar a Tito autoridade ali naquela região. Então a proposta de Gordon Fee, que é um estudioso do Novo Testamento, é que as cartas a Timóteo e a Tito, elas foram escritas juntas, certo? Provavelmente 1 Timóteo antes de Tito, visto que Tito parece uma miniatura de 1 Timóteo, ok? Então, a sugestão é que elas foram escritas na mesma época, e então o apóstolo Paulo mandou entregar uma a Timóteo, outra a Tito, ali na ilha de Creta, ok? Agora, quanto à ocasião, é sabido que Paulo pode ter começado o trabalho em Creta, encarregado Tito desta obra, e agora queria dar-lhe mais instruções. Então nós notamos, irmãos, nas epístolas pastorais, que o apóstolo Paulo ele nos dá várias pistas da ocasião que proporcionou a escrita daquela carta. Em Tito capítulo 1, versículo 5, ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes. A impressão que nós temos então é que o apóstolo Paulo esteve em Creta junto com Tito e talvez com Timóteo e eles então promoveram uma obra naquela cidade e deixaram Tito para concluir o trabalho ali, e então Paulo partiu com Timóteo. Tudo isso depois da primeira prisão de Paulo em Roma, ok? Então Tito poderia ali enfrentar dificuldade com líderes desqualificados, especialmente dentre os judeus. E além disso havia muita falha de caráter nas mais diversas classes da igreja. Na verdade, irmãos, a carta de Paulo a Tito, ela apresenta bastante semelhanças com a sua carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, certo? Você tem ali dois textos no livro de Tito que parecem ser material exclusivo. Você tem aquele credo que aparece no capítulo 2, versículo de 11 a 14, e o texto do capítulo 3, versículo de 3 a 7. Todo o restante do texto, vocês vão notar que possui enormes semelhanças com a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo.
Porém, há alguns aspectos que você percebe em Tito que você não percebe em Timóteo. Na verdade, o contrário. Há alguns aspectos que você percebe em Timóteo e você não percebe na carta a Tito. O principal deles diz respeito à urgência. Na carta de Paulo a Timóteo, você nota uma certa urgência. O apóstolo Paulo, percebendo a gravidade de um problema, escreve com uma certa urgência ali ao seu seguidor Timóteo. Já em Tito, você nota que o apóstolo Paulo deixou ele lá para colocar em ordem algumas coisas restantes. Isso, você comparando os textos-chave dos dois livros, você percebe isso. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz: te roguei permanecesse em Éfeso, para que você diga para que os falsos mestres parem de ensinar outra doutrina. Já em Tito, o apóstolo Paulo ele é mais positivo, ele é mais brando, certo? Então aqui você nota que aquele trabalho em Creta, ele era um trabalho mais recente, pela ideia que nós notamos. Pelo contexto histórico, nós sabemos que a igreja em Éfeso já era bem antiga. Quando o apóstolo Paulo chegou lá com Timóteo, aquela igreja já existia há um bom tempo. Mas a impressão, a informação que o apóstolo Paulo nos dá, quando ele diz para que pusesses em ordem as coisas restantes, no versículo 5, a impressão que nós temos é que aquilo era um trabalho recém-começado. Por isso, então, irmãos, é que a carta de Paulo a Tito, ela tem dois elementos básicos. O primeiro deles é um elemento profilático. Ou seja, o que é um elemento profilático? É um elemento preventivo. O apóstolo Paulo vai instruir Tito a se prevenir contra os falsos mestres. Lá em Timóteo, você nota o apóstolo Paulo ensinando Timóteo a combater os falsos mestres. Você nota essa linguagem em Timóteo: combate, persevera, mantém-se firme. E essa linguagem você não tem na carta de Paulo a Tito, o que nos dá a ideia de que o apóstolo Paulo está sendo mais profilático, mais preventivo. E também o apóstolo Paulo dá um tom mais evangelístico à sua carta a Tito, que é instruindo Tito a resolver problemas de caráter nas diversas classes da igreja, ou mesmo instruir as pessoas quanto ao seu caráter, para que isso não atrapalhasse o avanço da obra de Deus. Por isso é que uma das expressões que mais aparece na carta a Tito é a expressão boas obras. Então o apóstolo Paulo vai mostrar a necessidade dos crentes cultivarem a prática das boas obras, ok? Então você tem, no capítulo 1, um elemento bastante profilático. O apóstolo Paulo instruindo Tito a estabelecer presbíteros e combater e, na verdade, prevenir contra os falsos mestres. E no capítulo 2, um caráter mais evangelístico, ensinando o caráter, a natureza das boas obras que os cristãos devem praticar por causa daqueles que estão de fora. Você vai notar esta ênfase, ok? Então, parece que essa será a ocasião e o apóstolo Paulo, então, escreve. Então, foi escrito para Tito, certo? Com aplicações para a igreja de Creta. Tendo entendido isso, irmãos, vamos entender o propósito da carta de Paulo a Tito. Este propósito é expresso no capítulo 1, versículo 5, que eu já mencionei. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, com base neste versículo, você pode perceber dois importantes propósitos.
O primeiro deles é que Tito organizasse as igrejas naquela região, provavelmente referindo-se aqui às desordens morais e litúrgicas, ok? Então, quando o apóstolo Paulo diz para que pusesses em ordem as coisas restantes, parece então que Tito deveria organizar as questões litúrgicas e morais. E quando eu me refiro a litúrgicas, você tem questões quanto ao que cada um, ao papel de cada um dentro da igreja, ao papel da igreja em relação à sociedade, em relação às autoridades, então ao relacionamento entre os crentes, entre as mais diversas classes de crentes dentro da igreja. Então parece que faltou esse tipo de trabalho quando o apóstolo Paulo esteve lá. Obviamente, nós podemos entender que o apóstolo Paulo fez aquele trabalho de evangelismo, aquele trabalho desbravador, e deixou então Tito para realizar o trabalho da plantação, o trabalho de regar a planta, o trabalho mais pastoral, de crescimento espiritual da igreja. E em segundo lugar, que Tito estabelecesse uma liderança qualificada para conter o avanço de falsos mestres, especialmente, como a gente vai aprender na nossa análise, o avanço dos falsos mestres de linha judaica-helenística, ou seja, de judeus que foram influenciados pelo pensamento grego. Nós vimos que isso era o que estava acontecendo em 1 Timóteo, lá em Éfeso, quando Paulo escreveu, judeus que mantinham o pensamento legalista, etnocêntrico da nação de Israel, ao mesmo tempo que abraçavam os dualismos gregos, ok? A mesma coisa acontecia ali na região de Creta. Então o apóstolo Paulo queria que Timóteo trabalhasse em duas linhas. Primeiro, resolvesse questões morais de dentro da igreja e segundo, questões organizacionais, administrativas, a liderança da igreja. Carlos Oswaldo estabelece assim o propósito da carta a Tito: guiar Tito no papel de levar a igreja cretense à maturidade por meio de desenvolvimento de liderança e promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. E eu penso que definição de propósito melhor para a carta de Tito seria impossível. Paulo quer que Tito conduza aquela igreja à maturidade. O que é uma igreja organizada? É uma igreja que possui uma liderança organizada, uma liderança qualificada e um estilo de vida, crentes com um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Ok? Então, Tito, ele é o manual de uma igreja organizada. Você quer organizar a sua igreja? Estude o livro de Tito. E nele você vai aprender que uma igreja organizada é uma igreja que possui uma liderança qualificada e crentes que vivem de acordo com a doutrina cristã. Então, o esboço do livro, nós podemos estabelecer o seguinte tema: Paulo está dando instruções para a organização da igreja do Senhor. Então, primeiro ele faz uma saudação, depois ele dá instruções para a organização da liderança da igreja. Isso no capítulo 1, de 5 a 16. Capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 11, você tem instruções para a organização da conduta da igreja. E então, no versículos 12 a 14, você tem instruções para a manutenção da organização da igreja. E então, no capítulo 3, versículo 15, uma despedida. Então, basicamente, é este aqui o esboço do livro de Tito, ok? Então é isso, irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido bem essas informações. Não passe para a aula seguinte sem estudar bem estas informações introdutórias.
tudo que nós vamos estudar a partir de agora no livro de Tito será estudado a partir dessa perspectiva de como aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito contribui para o propósito de Tito organizar aquela igreja, tanto nas questões de liderança quanto de conduta moral dos crentes ali. Então essa é a situação, o ponto de partida para a nossa análise da carta de Paulo a Tito. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.